carro que a gente vai receber agora é de Jaguaruana, oriundo da região ali da Mata Seca mesmo, que entende muito bem desse negócio. Hoje é atual presidente da Colmeia, é o Fraco, mas antes de ser presidente, esse homem já foi supervisor de obra, já foi coordenador técnico, já foi chefe do almoxarifado do banheiro, já foi um monte de coisa aí, cresceu um monte nesse negócio. Achando pouco, ele também foi presidente da Copercom Ceará, e por 2 mandatos, na verdade, em 2007 e 2011. Eu queria que vocês recebessem para trazer aqui um case de Lean Construction na obra do Golfville, Otacílio Valente. Vem pra cá. Boa noite. Como ele estava fazendo aí na apresentação, quando o Sérgio Roberto falando aí sobre Pereiro, né? E eu também sou na região próxima, que é Jaguaruana, fica na mesma faixa do lado do Rio Jaguaribe. Vou fazer também um pequeno resumo, achei muito brilhante a história do Instituto do Zé Roberto. E eu diria que também a gente tem algo parecido, talvez não tão relevante assim, mas também tem algo parecido. Eu nasci em Jaguaruana, vivi lá até os 14 anos, filho de uma família humilde, meus pais eram agricultores, e na minha comunidade nem sequer energia elétrica veio surgir lá muito tempo depois que eu vim embora para Fortaleza. Mas eu, desde criança, tinha um sonho que era ser engenheiro. Eu tinha um tio que era o mestre de obras da cidade, naquele tempo não tinha nenhum engenheiro na cidade, mas ele era o mestre de obras que construiu as grandes obras da cidade. Construiu as melhores casas, construiu a igreja, construiu o mercado. E eu tinha uma grande admiração por ele, e isso me deu uma vocação muito forte para querer ser engenheiro. E então, com 14 anos, lá na minha cidade só tinha até o primeiro grau. Então, com 14 anos eu vim embora para Fortaleza e pasmem, senhores, o que era o nível educacional das escolas no passado comparado com o que era hoje. Sem fazer nenhum cursinho, sem fazer nenhuma preparação especial, eu saí diretamente com o primeiro grau de Jaguaruana para a Escola Técnica Federal do Ceará, hoje IFC, né? IFC. Pois é, que era uma das escolas mais, assim, um dos exames de seleção mais estudados, era uma coisa muito bacana, porque eu queria fazer engenharia e a Escola Técnica preparava técnicos de edificações. Então eu fiz técnico de edificações na Escola Técnica e de lá, no último ano, eu já fiz o vestibular para engenharia e foi, naquele tempo você não fazia o vestibular para a faculdade, você fazia para a área de ciências ou área de humanidades. E aí era que você escolhia a faculdade que você queria, dependendo do seu nível de classificação. E aí frustrei muito meus pais, porque a minha mãe tinha o sonho de dizer que tinha um filho médico, e o meu pai dizia que tinha sonho de que o filho dele um dia ser juiz da cidade, que era talvez a maior autoridade da cidade naquele tempo. E eu não queria nenhum dos dois, eu queria mesmo era fazer engenharia, então fui fazer engenharia, e depois eu tive deu outra frustração, que foi quando eu passei no concurso do Banco do Brasil, e eu optei por não ir para o Banco do Brasil. E a minha mãe chegou para mim e disse assim: eu não entendo como é que uma pessoa joga seu futuro fora assim, gratuitamente. Porque naquele tempo era interessante isso, porque eu vi até uma propaganda uma vez do Banco do Brasil que me chamou muita atenção. Que no concurso, esse concurso que eu fiz, o anúncio dizia assim, isso era uma mãe falando para os filhos: meu filho no futuro vai ser médico, engenheiro ou funcionário do Banco do Brasil. Para o tamanho era o respeito e a credibilidade que um funcionário do Banco do Brasil gozava, principalmente no interior. Bom, mas feito tudo isso, eu vim para Fortaleza, terminei engenharia e comecei a trabalhar na Comé. A Comé é uma empresa de 40 anos, aliás, 39 anos, eu vou fazer 40 anos no próximo ano, e eu tenho 34 anos de empresa. Quando eu entrei na empresa, eu entrei na obra número 03,
Hoje nós estamos na obra 250 e alguma coisa. Então, todos esses anos eu fui galgando os diversos cargos, já entrei como engenheiro, mas entrei para fazer obra, né? O primeiro prédio que eu fiz foi aquele edifício Rua Miró, ali na beira-mar, fica ali quase em frente à estátua de Iracema. Aí depois virei supervisor de obras, virei coordenador técnico, diretor técnico, sócio e hoje sou o presidente da empresa. E eu vou apresentar aqui um caso que foi para a gente muito emblemático, porque é o maior empreendimento da história da empresa, que é o Golfville. Nós fizemos um outro empreendimento que foi o Aquaville, lá no Porto das Dunas, que foi considerado um case de sucesso, porque naquele tempo você ter a coragem de fazer um empreendimento com 500 apartamentos, e não que não é popular, era um empreendimento destinado a pessoas de boa renda, pessoas de alto nível, com segunda residência. Então as pessoas achavam que aquilo tinha pouca chance de dar certo, mas deu muito certo. E aí a gente depois se candidatou a fazer o Golfville, que o Golfville é 3,5 vezes maior do que o Aquaville. Hoje ele está com metade dele concluída, e a outra metade a gente está se preparando agora que a crise parece que começa a dar sinais de desaparecer, a gente poder continuar o empreendimento, porque é de fato um empreendimento fantástico, um empreendimento de VGV de mais de R$1 bilhão, e foi o maior empreendimento. Você ter uma ideia, ele sozinho, no tempo que a gente estava no pico da construção, ele sozinho representava várias construtoras aqui em Fortaleza. Se você fosse comparar a quantidade de metros quadrados que ele tinha, ele chegou a ter, em alguns momentos, mais de 1.000 funcionários trabalhando no canteiro de obras. Então vamos lá. Nesse empreendimento a gente aplicou um sistema que a gente tinha conhecido como Lean Construction. A grande diferença, esse sistema não é uma novidade. Já tinha outras empresas aqui em Fortaleza que aplicavam. A Serrolim, acho que foi uma das pioneiras que aplicou esse sistema. E a grande diferença foi que a gente digitalizou o sistema, informatizou o sistema. Isso fez uma diferença. Aliás, a minha filha é engenheira, minha filha mais velha, e ela trabalhava com esse sistema lá na Serrolim Engenharia, porque na Comé os filhos não podem trabalhar na empresa. Eles podem suceder os pais, mas não podem trabalhar na empresa. E na época eu pedi para ela, lá na vaga na Serrolim, para ela trabalhar lá, e ela estagiou e trabalhou como engenheira. Graças a Deus, hoje ela está na Austrália, fazendo doutorado, e espero que ela se prepare cada vez mais para vir me suceder e suceder muito bem. Então vamos começando aí, né? Vai passar? Como é que eu passo aqui? Que eu não... Então essa empresa foi fundada em 1980, a gente tem filiais em Fortaleza, Manaus, Natal e Campinas. Nós temos mais de 2 milhões de metros quadrados construídos, entregues, e a Fortaleza é a matriz. As outras cidades, Manaus foi a primeira filial, tem 30 anos de existência, e Natal e Campinas, cada uma em torno de 25 anos. Eu prefiro que você vá passando, eu não vou então me orientar. Porque eu tenho que apontar para ela, né? Tá certo. Bom, esse é o empreendimento. O empreendimento é um terreno de 55 hectares, né? Você tem metros quadrados, quando você transforma em hectares, são 55 hectares, é um negócio gigantesco. Onde ele foi feito uma implantação com 99 blocos de apartamentos, o que corresponde a 1.534 apartamentos e 82 casas. Desse total, nós temos hoje 862 apartamentos concluídos e operando, e temos toda a parte de lazer, onde estão situados. Pode passar o próximo. Pronto. Ele foi dividido nessas etapas, como vocês estão vendo aí. Primeira etapa, segunda etapa, terceira, quarta, quinta e sexta. A primeira e segunda etapa estão concluídas. E também a maior parte da área de lazer está nessas duas etapas, que é o campo de golfe. Também foi um outro desafio muito grande. As pessoas diziam assim, como é que se vai jogar golfe no Ceará, né?
com a temperatura que nós temos aqui, como é que você vai jogar golfe. A gente teve esse cuidado e colocou até iluminação no campo. Mas é interessante, como a gente também faz a gestão hoje do condomínio, nós tivemos o cuidado de tentar divulgar o esporte para que ele ganhasse mais adeptos. E hoje é interessante, como você vê, tem já bastante gente jogando, tem campeonato interno, as pessoas acordam de manhã, 6 horas da manhã tem gente no campo jogando, à tardinha tem pessoas jogando, então é um esporte que está tendendo a se, não vamos chamar de popularizar, mas de pegar, e ele tem um grande efeito, que é o visual que o campo provoca para as pessoas que têm suas casas ou seus apartamentos em volta. Quer dizer, não sei, aqui, das pessoas daqui que conhecem a região lá de Portugal chamada Cascais, que são os principais campos de golfe da Europa, estão lá, e são condomínios de casa que contornam os campos de golfe. Eu me lembro que quando a gente foi lançar esse empreendimento, a gente foi até Portugal para conhecer, e eu conheci, inclusive, a casa do Ayrton Senna em um dos condomínios lá na região de Cascais. Pode passar. Isso aí são imagens do empreendimento. De fato, são imagens bem reais. Essas aí são imagens do folder, mas a realidade é muito semelhante. E a gente vai mostrar agora aí um vídeo sobre o golfe dele. Pule o vídeo, depois se você conseguir, no meu computador aí, depois se quiser a gente vai passando. Esse vídeo aí, ele mostrava a evolução física da obra, do tempo, sabe? Você botava assim, qual é o dia do mês e do ano que você quer ver, e mostrava como é que estava a obra naquele momento, a evolução dos prédios, porque como se tratava de um empreendimento que são, nessa fase agora deve ter aí uns 50 blocos concluídos. Esses blocos, eles foram todos feitos como se fosse uma linha de produção, porque é muito difícil você tratar a construção civil como linha de produção. Acho que o grande sonho de todo engenheiro era poder tratar a construção civil como linha de produção. Só que é difícil, por quê? Porque a linha de produção, quando você tem uma fábrica, a fábrica não muda de lugar, ela está sempre ali, os postos de trabalho estão sempre no mesmo lugar, os produtos seguem sempre a mesma sequência. E já a construção chama a construção do circo. Você chega, arma o circo no terreno, faz todos os seus trabalhos, depois você desmonta o circo e vai levar para outro terreno. Então, é mais difícil. Mas no caso aí, nós tínhamos 50 blocos que eram muito semelhantes, então você teve a condição de dizer assim, vou montar uma equipe aqui que só vai fazer fundação. Então, ela fazia a fundação de um bloco, fazia do segundo, do terceiro, do quarto e em seguida. E depois vinha outro fazendo a estrutura, depois vinha outro fazendo a alvenaria. Com isso a gente conseguiu desenvolver um processo bem enxuto do ponto de vista de mão de obra, um projeto que era muito bem fiscalizado, bem acompanhado e todo informatizado, que é o que vocês vão ver mais à frente. Pode seguir as próximas slides. Então você tinha um plano mestre, a engenheira nós botamos uma pessoa, inclusive uma mulher, a gerente do empreendimento, era a Fabíola, uma menina, que é outra coisa também que eu gosto de ressaltar. Eu vi aqui o Zé Roberto falando do primeiro funcionário dele, e eu, assim, a Cometa também tem esse perfil. Mas quando a gente fez 35 anos, a gente fez um evento, para ter um show do Ivanis do Rio Mar, lá no Teatro do Rio Mar, e na hora eu falei isso, mano, chamei todos os executivos da empresa, os gerentes de filiais, os coordenadores técnicos, os chefes de escritório,
e eu acho que tinha mais ou menos uns 12 executivos. Desses 12, só tinha um gerente de Natal, que já tem 25 anos de empresa, mas que não entrou na empresa como estagiário. Todos os nossos executivos começaram na empresa como estagiário. A gente não admite engenheiro trazido de outra empresa. Todos os nossos engenheiros primeiro começam como estagiário, depois eles são promovidos a engenheiro, e de engenheiro a coordenador, e coordenador a supervisor, e aí, se chegar for o caso, a um gerente de filial, como todos os nossos gerentes de filial, exceção o de Natal, que não entrou como estagiário na empresa. Então, você fazia um plano mestre, aí tinha todos os recursos técnicos de PEP, CPM, CANT, linha de balanço, definia os prazos, definia os ritos e definia o fluxo de caixa, porque para o pessoal que é da área financeira sabe que o ritmo de uma obra ele é determinado pelo recurso disponível que você tem. Então, se não tem recurso disponível, não adianta estabelecer ritmo, vai passar. Então, em todos esses controles, isso tudo era impresso e colocado lá na sala, mas só para você ver, porque tudo era feito digitalmente. Pode passar. Pronto. Isso aí pode passar, porque é meramente só informativo. Não, os quadros eram nome, aí você tem histograma. Histograma, não sei se as pessoas aqui sabem que é um equilíbrio de pessoal, né? Você tem bombeiro, você tem eletricista. Aliás, é um dos erros nossos na construção civil no Brasil, é a superespecialização das profissões. Você tem aqui o cara que e o pior é que isso só funciona na empresa, porque no fim de semana o nosso pedreiro vai na tua casa e ele trabalha de pintor, de bombeiro, de eletricista, de carpinteiro, ele faz tudo. Mas lá na obra, se você disser assim, emenda esse fio, ele dá as coisas, não, vou chamar o eletricista. Então, assim, são coisas que a gente tem enfrentado. Eu travei uma guerra muito grande com esse negócio hoje a gente só trabalha com um bloco de gesso, as paredes internas. Então eu digo, é inaceitável ter um eletricista na obra para botar um eletroduto ligando duas caixinhas de luz. Qual é o conhecimento de eletricidade que requer para uma pessoa dessa? Então, por que o próprio gesseiro que está lá trabalhando na parede, por que ele não pode fazer isso? Então, houve muita reação, mas a gente terminou convencendo de que a gente pegava metade do dinheiro que ia se pagar para o gesseiro, para o eletricista, e dava para ele. Era bom para ele e era bom para a gente, porque você ficava com o eletricista ocioso na obra, porque ele estava lá só esperando que o camarada fizesse a parte dele, para ele chegar lá e botar o eletroduto ligando duas caixinhas de luz, uma atividade que podia ser feita qualquer uma. Você chega nos Estados Unidos, você vê um operário nos Estados Unidos, ele na verdade, ele não tem uma definição, esse cara é pedreiro, esse cara é carpinteiro, ele anda, né, aqui em redor dele é um monte de caixa, tem peça disso, ferramenta daquilo outro, porque ele, rapaz, hoje tu vai trabalhar de bombeiro, ele vai trabalhar de bombeiro. Rapaz, amanhã o serviço que tem para você fazer é de eletricista, ele vai trabalhar de eletricista. No próximo dia você tem que trabalhar de pintor, ele vai trabalhar de pintor, não precisa disso. Não é nenhum demérito o camarada que é pintor trabalhar de eletricista ou o contrário. Mas isso causa um problema muito grande na construção, porque a gente tem que ter as diversas funções. Os sindicatos são muito fortes, não deixam que a gente obrigue um operário a fazer uma outra atividade, porque é uma forma que eles acham de proteger o emprego, quando na verdade, no meu entendimento, isso não é proteção nenhuma. Proteção é ter trabalho. Não adianta você forçar a empresa a manter um empregado, adianta que a empresa tenha condições de ter 1, 2, 10, 500 empregados. Então você tinha que fazer o que a gente chama de histograma, que era para você não ter assim, rapaz, esse mês eu tenho 80 carpinteiros, nos próximos 2 meses eu só preciso de 30, então eu vou demitir 50, e daqui a 3 meses eu vou readmitir 50 de novo. Então você tinha que combinar tudo isso
Para que você admitisse os 50 capítulos, ao invés de você chegar a um momento de 80, você nunca vai ter 80, você vai ter 30 durante um ano inteiro, e para que você não precise demitir, porque isso tem um custo operacional muito grande. Então, eram feitos todos os planejamentos com o horizonte. Você tem o médio prazo, o curto prazo, que é um planejamento feito semanal, tinha um horizonte de médio prazo e tinha um horizonte de longo prazo. Pode passar. Aí tinha-se as reuniões de avaliação, toda segunda-feira você tinha uma reunião de avaliação. Isso aí são todos os controles, os indicadores, os desvios, e tem uma série de siglas aí, pode passar. O mais interessante de tudo isso, que foi a informatização, que era o seguinte: nós chegamos a um nível de informatização, hoje todo operário, pode ser um servente, ele tem um celular. O celular ficou popularizado, então todo mundo tinha. Então, o operário recebia do celular dele uma mensagem, SMS, dizendo quais os serviços que estavam previstos ele fazer ao longo da semana. E que cada serviço daquele, quanto era que representava financeiramente, se ele concluísse aquele serviço. Então, ele já começava a semana sabendo que, se eu terminar o revestimento daquele banheiro, e mais não sei o que, e mais não sei o que, essa semana eu tiro R$600, eu tiro R$700. Isso tem um efeito assim, emocional impressionante. O cara briga por mais serviços, porque ele sabe quanto é que ele vai ganhar por cada serviço que ele concluir. Ele recebia isso no celular dele. Depois, quando o serviço era concluído, que o fiscal passava para verificar se o serviço estava concluído, também era tudo digital. O fiscal com um tablet, olhava lá, concluído o serviço, se fosse concluído ele botava 100%, se não tivesse concluído ele botava 80%, 90%, 70%, o sistema disparava outra mensagem para o operário dizendo: o seu serviço só está sendo liberado 90%. O cara já fica doido. Por quê? Por que retiveram 10% do que eu produzi? O que foi que eu fiz errado? Ele já se preocupava de ir atrás de saber por que o serviço dele não tinha sido totalmente liberado. Isso é importante porque uma das coisas que mais chateia o operário é chegar na quinzena ou no final do mês, ele ter a expectativa que vai receber R$1.000, vai receber R$1.500, e quando ele chega lá só tem 800, só tem 900, porque não foi explicado a ele o critério que foi usado de reter parte daquilo que ele pensa que produziu, mas que o pessoal do controle da produção não reconheceu como estando 100% produzido. Isso dá muito aborrecimento, dá muita briga, muita discussão, muitos questionamentos. Pode passar. Planejamento de longo prazo, médio prazo, pode passar. Pode passar. Aí vocês vão ver isso que eu estava falando, que era o controle de produção. Você tem o pessoal com tablet, vai passar. Isso aí são os gráficos, onde você tem o verde é o executado e o vermelho é o previsto. Então você tinha realmente muito parecido o executado com o que foi planejado. Isso aí são os gráficos também, mostrando, ó, esses nomes aí eram os nomes dos chefes de engenheiros, que cada obra tinha 5 engenheiros. Então você tinha, cada engenheiro era responsável por um grupo de atividades. Pode passar. As produtividades, volta só um pouquinho. Isso aí você tem, um determinado serviço que foi alvenaria, qual é a produtividade. Então, a gente sabe, como engenheiro, que a média normal de produtividade é essa daí mesmo, em torno de 15 metros quadrados por dia, por pedreiro. Mas, aqui agora você tem um excepcional, que esse Rubens, ele é conhecido na empresa, todo mundo sabe o nome dele, porque ele produz o dobro de todo mundo. Pode passar. Pode passar. Ó, isso aí era o sistema de controle. Um tablet, onde o fiscal lia as informações e mandava aprovar, reprovar valores dos serviços diários. Pode passar. Aprovação via smartphone.
E aí você tinha o terminal Lean, vai passar também para mostrar isso aí. O terminal Lean, o que era? Era um computador touchscreen. Se algum operário não tinha o celular, aí ele ia se dirigir a esse terminal, e lá nesse terminal ele digitava o número dele, porque todos eles têm um número de profissional, e aparecia os serviços que estavam previstos para ele, os valores, tudo aquilo que iria para o celular, mas quem não quisesse consultar o celular, ou tivesse um celular que fosse muito simples e que não tivesse essas informações, você podia buscar diretamente do terminal. Era engraçado isso aí, ao ponto que tinha o seguinte: nós tínhamos máquinas, como o empreendimento era muito grande, 55 hectares, então você tinha umas máquinas para abastecer os diversos postos de trabalho com argamassa. Você não dava para você botar uma betoneira em cada bloco. Então, o sistema chegava ao ponto de um operário, ele solicitava: eu preciso de tantos traços de argamassa para reboco até às 10 horas da manhã. Isso entrava no sistema e a máquina que fazia esse abastecimento, você via lá na tela da máquina, a máquina também já bem evoluída, na tela da máquina, que até às 10 horas ele teria que abastecer aquele posto. Ó, esses pontos que você está vendo aqui são os pontos de terminais, isso era com GPS, tudo controlado via GPS. Vai passar. Pode passar. Solicitação registrada, quando o cara pediu uma coisa, ele ainda dava uma resposta lá para o cara, aguarde, e depois ia dizendo se tinha sido atendido ou não. E se não fosse atendido, soava uma sirene lá na sala do engenheiro, dizendo que determinada tarefa não tinha sido cumprida. Pode passar. Isso aí também não dá para explicar aqui. Esse monitor aí, isso era dentro da máquina que fazia o transporte de argamassa. Sistema de junta. Eu não tenho, assim, todas as informações detalhadas disso, porque faz muito tempo que eu não sou engenheiro de obra, né? E a pessoa que de fato foi que desenvolveu isso, e trabalhou muito tempo, que foi a Fabíola, eu até pensei em trazer, mas o irmão achou que era mais importante a minha presença, a minha apresentação, e tá bom. Pode passar. A máquina que era ali, ó. Essa daí é a máquina, ela leva concreto, ela leva o bloco de cimento, ela leva o aço, ela leva tudo. Nós tínhamos 3 máquinas dessas no canteiro de obras que faziam o abastecimento. Pode passar. Vai passar. Ó, isso aqui tinha umas antenas na obra, em que cada máquina dessa, está vendo? Ela fazia esses trabalhos, ela desenvolvia essas linhas retas. Essas linhas que vocês estão vendo aqui. E era, o sistema, o software, chamava a máquina que estivesse mais próximo para fazer o menor percurso. Ela fazia uma otimização do tempo. Vai passar. Vai passar. Também, mesma coisa, mostrando as atividades por prioridade. Vai passar. Isso tudo você via no monitor, do jeito que está aí, a máquina, o terreno como um todo, e a máquina se deslocando e onde era que ela estava naquele momento trabalhando. Por exemplo, você tinha concretagem, era uma atividade que era prioritária. Então, se você tinha um porquê, porque o concreto tem um prazo, tem um tempo, que se passar daquele tempo, você vai ter que jogar fora, porque não pode mais usar. Então, quando você tinha um concreto que estava próximo do tempo de se vencer, aí você determinava uma prioridade e ele cancelava todas as outras que estivessem programadas. Vai passar. Os gráficos. Vai passar. Ó, mesmo a organização do canteiro, né? Antigamente, hoje isso já virou padrão, mas como nós que introduzimos isso lá no Golfo, os caminhões carregavam tijolos e o cara chegava, encostava ali o caminhão de lado e tinha 2 pessoas em cima e 2 pessoas embaixo tirando os tijolos e botando em cima da calçada. Foi quando a gente exigiu, por conta das máquinas, que os tijolos viessem paletizados, cintados, porque isso aí a máquina pega aquele garfo
enfia dentro e leva o pacote todo para o lugar onde for destinado. Pode passar. Isso aqui é outro fato bastante interessante. Isso aqui é a laje e tem uns quadradinhos em cima da laje pintado com os números. Isso daqui é a planta do prédio. Quando você vai fazer um apartamento desse, você precisa de alguns tipos de bloco diferentes. Você tem o tijolo de 9 centímetros de espessura, tem o tijolo de 14 centímetros de espessura, você tem o meio bloco, você tem diversos tipos de bloco diferentes. Então, você tem que colocar lá no local de trabalho a quantidade de blocos que dê certo para você fazer o pavimento todo e não sobrar e nem faltar. Então, isso já era marcado na laje. Por exemplo, quando você via aqui esse 9 deveria ser o bloco 20 por 20 por 10. Aí, no outro local aqui, o 12, era outro tipo de bloco, era o bloco calha. Porque quando o pedreiro fosse procurar o bloco calha, ele não podia sair abrindo todos os pacotes para encontrar qual era o bloco que ele estava precisando. Ele já sabia que todo local com a numeração 9 era aquele bloco. E mais, os blocos eles eram paletizados desses locais. Por quê? Porque se você não paletiza, a máquina chega, põe um pacote de bloco daquele local, onde ali vai passar uma parede. Aí o cara tem que tirar os blocos todinho dali para poder fazer a parede. Então, tinha que já botar os blocos depositados no local interno de um ambiente que depois não fosse necessário você remover. Vai passar. Vai passar. Isso aqui é uma coisa bem nossa, né, do Nordeste aqui, que as pessoas aqui gostam muito de personalizar seus apartamentos. Então, apesar disso aqui, você ter 862 apartamentos, que era muito bom, fossem todos iguais, mas tem, desses 862 que a gente entregou, deve ter pelo menos 500 que são diferentes. Ou o cara mudou um banheiro, ou ele mudou o revestimento do banheiro, ou ele fez um detalhe no forro, ou ele trocou a posição de uma porta, a louça sanitária ele não quis que a gente ia entregar, o piso porcelanato que a gente colocou ele não quis, e assim vai. Então isso é muito difícil, isso gera muito prejuízo de produtividade, quando você sai dessa padronização. E para minimizar isso, a gente colocou lá no canteiro de obras uma arquiteta só tratando das personalizações do cliente. Então, o que o cliente queria fazer, personalizar, entrava na programação depois de tudo que era padrão, é que você ia tratar aquilo que era personalizado. Pode passar. Linha de balança para customização, pode passar. Alerta por e-mail, isso aqui a gente mandava um alerta para o cliente dizendo que o prazo dele para ele modificar qualquer coisa no apartamento estava expirado ou então só tinha mais tantos dias, apesar de que tudo isso no final é complicado se administrar, porque como a sede da empresa aqui, tem aquele cliente que conhece o nome da empresa e ele não se conforma em receber o negativo, né? Aí ele liga, rapaz, a minha mulher está querendo agora fazer isso, está fazendo aquilo outro, e o seu cara faça isso comigo não, e você muitas vezes tem que atender. Pode passar. Pode passar. Kaizen, que é outra também a questão da organização da empresa, pode passar. Gerenciamento visual, pode passar. Então, você tinha também um acompanhamento visual. Isso aqui é aquilo que você botava o pessoal, os empreiteiros, os encarregados, chegavam e ele botava uma plaquinha dele aí, dizendo se ele estava feliz, se ele estava enjoado naquele dia, se ele estava bem, aquela coisa assim de você. Para você saber, pode passar. A variação da semana, isso aqui era interessante, porque se fazia uma variação quinzenal e se premiava os operários que tinham melhor produtividade. Então ele era destaque, ele ganhava uma bicicleta, ele ganhava um mimo aí, uma coisa, e ele se sentia orgulhoso dele ter sido o campeão da avaliação, né? O pedreiro de Porto Marcos. Teve um cara ali que acertou, tirou nota 8.3, então ele foi mostrar que isso não tem um efeito na autoestima dos funcionários. O refeitório, tudo, é outra coisa também que eu acho extremamente relevante, assim, no passado, eu sou já estou com 40 anos de formado, então
Quando eu comecei a trabalhar em engenharia, as obras não tinham nem sequer banheiro. Então, hoje não, hoje tem banheiro, tem refeitório, as condições de trabalho são dignas. E eu acho que tem que ser. Eu não admito encontrar um operário nosso almoçando sentado no degrau da escada. Você vai comer lá no refeitório, sentado, numa cadeira, numa bandeja, com toalha, com garfo, com faca e com colher, como gente come. Não é como bicho, né? É como gente come. Isso eu acho que faz com que a pessoa se sinta melhor. Porque uma coisa que eu digo para vocês é o seguinte: não se engane, mas um pedreiro de obras, um bom carpinteiro, um bom pedreiro de acabamento, ele ganha melhor do que muitos bancários, principalmente em bancos privados. E por que um bancário é respeitado, é admirado, e por que um pedreiro não é? Eu canso de fazer essas palestras para os nossos operários e digo isso para eles. É porque o bancário se veste bem, camisinha branca, todo arrumadinho, todo bem apresentado, cabelo pintado, penteado. E o pedreiro que não se dá o respeito, ele chega todo sujo, todo fedorento, ninguém quer chegar perto dele. Então ele se cuide para poder você ser respeitado. Então, eu já vi situações, hoje mesmo eu levei uma pessoa de um banco para visitar uma obra nossa, e era uma mulher, e ela disse assim: poxa vida, eu estou admirado essa obra de vocês com a limpeza da obra. Eu disse: mas tem que ser assim, porque não é porque é obra que tem que ser sujo, não é porque é obra que você tem que andar pulando por cima de uma de entulho para poder você chegar do outro lado. Não, é para ser limpo, é para ser organizado. Então, isso faz muita diferença na autoestima do pessoal. Vai passar. A gente também fazia todo operário, quando ele entrava na obra, no primeiro dia de trabalho dele, era feita uma apresentação do empreendimento para ele. Porque era aquela história, não sei se vocês já leram no livro, que o cara diz assim: o sujeito, o que é que você está fazendo aí? Eu quero, estou fazendo aqui um buraco. Aí o cara chega para o outro e diz: o que é que você está fazendo aí? Estou construindo uma igreja. Então o cara sabia o que ele estava fazendo. O outro estava fazendo um buraco, podia ser qualquer coisa. Então, os nossos funcionários, eu entendo que eles têm que ser um divulgador do que a gente está produzindo. Então, ele sabia o preço dos apartamentos, ele sabia como é que era o padrão do apartamento, o arquiteto que projetou, então ele sabia um monte de informações que, fim de semana, quando ele está bebendo com os amigos na praia, ou não sei o que lá, ele liga para o pessoal: olha, lá aquele empreendimento que eu estou fazendo é assim, é assado, não sei o que lá. Ele sabe a história daquilo que ele está trabalhando. Vai passar. Vai passar. Isso, fácil entendimento das informações, controle, visualização do fluxo, transparência de informações, acompanhamento dos vídeos. Vai passar. Melhoria da tomada de decisão, integração, implementação da construção junto em mais 15 obras da empresa e fora do Ceará também. Pode passar. Pode passar. Implantação com a obra em andamento, decisões tomadas por outros setores da empresa, mudança de cultura dos operários e engenheiros, tudo tem dificuldade, você pega as pessoas e muda isso, e os artigos que foram publicados em função do que a gente implantou lá. A gente, na época, a gente foi muito chamado a dar palestras, a apresentar o modelo do Golfville em congressos em São Paulo, em Campinas, e até engraçado, vou só contar essa daqui que eu achei interessante. Eu sou engenheiro por vocação e tenho vaidade com a engenharia, gosto de praticar engenharia. E em determinado momento, quando o empreendimento estava meio do pico bacana, eu, através da Coopercom, que eu fui presidente, e o Sinuscom, que eu também sou diretor, eu mandei convidar todos os empresários da construção civil do Ceará para conhecer o Golfville. Tocamos ele dentro do ônibus, levamos para dentro do Golfville, mostramos o empreendimento todinho, com total transparência. E tem um amigo meu, não vou dizer aqui o nome dele, mas amigo meu, pessoal meu, ele, dentro de um ônibus, andando dentro do canteiro de obras, porque o canteiro era muito grande, eu sentado aqui na cadeira da frente e ele aqui na cadeira de trás. Ele me cutucou aqui pelo ombro e disse assim: rapaz, vem cá, me diga aqui uma coisa. Você não está fazendo isso aqui de graça. Você tem alguma coisa que eu não consegui alcançar
onde é que você está ganhando com isso aqui? Se você trazer seus concorrentes aqui para mostrar o que você está fazendo de melhor. Aí eu digo, rapaz, não tem nada além da vaidade de mostrar que estou fazendo as coisas bem feitas, que estou fazendo a coisa certa. Só tem isso. E não tenho medo da concorrência fazer melhor do que eu. Eu acho que se eu já estou fazendo, daqui que ele copie, eu já estou no tempo. Eu acho que terminou. Muito obrigado, boa noite. Se tiver chega aqui para poder dar um presente para o nosso palestrante. Seguinte, pessoal, sem mais delongas, para facilitar a nossa vida, amanhã, vulgo sexta-feira, nosso negócio começa aqui às 8 horas da manhã, temos um workshop aqui começando cedinho, às 14 nós temos novamente aqui nesse mesmo espaço as nossas palestras, tá certo? Uma ótima noite para vocês, um cheiro na sovaca e até amanhã. Valeu demais!